Olá, gente, sou eu, professor Nélio. Decidi gravar esse vídeo aí para dar uma explicação para vocês naqueles slides que eu postei na aula anterior, que eram os slides sobre impulso de uma força, né, quantidade de movimento e colisões. Vamos dar uma olhadinha lá nos slides. Então, olha só, o impulso de uma força. O que é o impulso de uma força? Quando você aplica uma força em um determinado corpo, esse corpo pode acontecer duas coisas com esse corpo. Ele pode sofrer uma deformação ou ele pode mudar o seu estado de movimento. E essa mudança de estado de movimento a gente chama de impulso. O impulso de uma força ele vai ter a ver com o valor, com a quantidade de força que eu estou impondo no corpo e por quanto tempo eu estou aplicando essa força nesse corpo. Eu posso ter um grande impulso se eu aplicar uma força grande, né, por um tempo pequeno, ou se eu não tiver uma disposição, não tiver como aplicar uma força muito grande no corpo, se eu ficar aplicando essa força durante um longo tempo, esse corpo também vai adquirir um grande impulso. Então, vejam só, um foguete, por exemplo, que é lançado para sair da atmosfera terrestre num lançamento de satélite, por exemplo. Ele tem uma força gigantesca, mas a carga ali, a quantidade de combustível, a massa do foguete em si, são muito grandes. E para que ela vença a gravidade da Terra, essa força de propulsão é aplicada durante um longo tempo. Enquanto o combustível está sendo queimado, o foguete continua subindo, e ele vai ganhando um impulso, vai adquirindo uma grande velocidade. Então, o que você está fazendo? Você está aumentando o tempo de aplicação da força. Aqui nesse slide ele colocou um menininho chutando uma bola. Olha só, ele vai aplicar uma força relativamente grande na bola, mas por um tempo curto, porque qual é o tempo que ele vai aplicar essa força? O tempo que a bola vai estar em contato com o pé dele. E isso vai gerar uma modificação no estado de movimento da bola. Se a bola estava indo em direção a ele, quando bater no pé dele, vai voltar em direção contrária, vai ir para frente, né? Para onde ele quer direcionar essa bola. Isso então é o impulso de uma força. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo. Então, como eu falei, o impulso da força ele está ligado o impulso de uma força ele está ligado à quantidade de movimento que o corpo vai adquirir. Se a gente pegar as fórmulas, colocar impulso é igual a força vezes quantidade de tempo, a gente vai chegar a uma conclusão que isso vai resultar na quantidade de movimento do corpo. Vê só, vou demonstrar isso no papel para vocês. Então, olha só, eu tinha dito para vocês que o impulso, a própria definição do impulso é, letra I de impulso, a força que eu aplico no corpo durante um intervalo de tempo. Intervalo de tempo, força vezes delta T. Agora, pela segunda lei de Newton, segunda lei de Newton, pela segunda lei de Newton, deixa eu puxar o papelzinho um pouquinho mais para cá. Pela segunda lei de Newton, a gente sabe o quê? A gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton. Então, no lugar desse F aqui, eu vou colocar M vezes A. Então, se eu colocar aqui M vezes A vezes delta T, ó, e mate, né? Eu vou achar uma expressão aqui, que o impulso é massa vezes aceleração vezes variação do tempo. Se eu voltar lá para aquelas nossas primeiras fórmulas, a gente vai ver que o que era a variação da velocidade? Ou melhor, o que era a aceleração?
A aceleração, ela era a variação da velocidade pelo tempo. Variação da velocidade pelo tempo. Se eu pegar esse ΔT do tempo aqui e passar para cá multiplicando, eu vou ter que a velocidade é aceleração vezes variação do tempo. Ó, exatamente o que eu tenho aqui, aceleração vezes variação do tempo. Então eu posso dizer que o meu impulso é, na verdade, massa. Quem que é aceleração vezes tempo? Variação da velocidade. Então, no lugar desse aqui, eu vou pôr variação da velocidade. Então, o impulso é, na verdade, a massa do corpo vezes a variação da velocidade. E claro, né, gente, se eu dou um impulso para um corpo, o que vai acontecer? Dependendo da massa, ele vai ter uma variação de velocidade. Ele está parado, ele vai andar. Se ele está vindo para um lado, eu aplicar uma força, ou ele está vindo de lá para cá, eu aplico uma força aqui, ele pode bater aqui e voltar, ou ele pode bater aqui e parar. Mas a questão é que o impulso ele tem a ver, então, com a quantidade de movimento. Eu estou alterando a quantidade de movimento. Quantidade de movimento a gente representa pela letra Q. Q de quantidade de movimento. Que também na física a gente chama de momento. Momento do corpo. Momento linear, né? Ou momento angular, quando é movimento de giro. Nesse caso aqui, movimento, quantidade de movimento, a gente também chama de momento linear. Então, quantidade de movimento. Quantidade de movimento, que é a letra Q. E o nosso impulso, ele é igual a variação da quantidade de movimento. Se o impulso é a variação da quantidade de movimento, então a gente pode dizer aqui com toda certeza que nossa quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Se eu variar a velocidade, eu vou estar variando, vou arrumar esse V aqui, se eu variar a velocidade, eu vou estar variando a quantidade de movimento. Beleza? Olha só que bonito, né? É lindo isso, né? É a física. Explica aí tudo o que acontece, os fenômenos da natureza, né, o movimento dos corpos através de equações matemáticas. Vejam que a gente explicou uma série de fenômenos aqui através de alguns símbolos aí e você consegue descrever isso. Quem fez isso, na verdade, foi o Newton lá no século XVIII, né, que ele fez isso, 17 para 18. Vamos voltar lá para os slides. Então, olha só, aqui ele associa, né, a quantidade de movimento, que é a força vezes intervalo de tempo, com o impulso. O impulso é a força vezes a variação do tempo, que é igual à quantidade de movimento, que é a massa vezes velocidade. Aqui é bem interessante, ele coloca uma observação que tem uma falha, né, no filme do Superman. Não sei se vocês lembram do filme do Superman, tem uma parte do filme que a Lois Lane cai, se eu não me engano, de um helicóptero, está bem alto, e o Superman vai lá e pega ela, segura ela no ar antes dela bater no chão, né? E aí ele coloca que uma pessoa caindo de uma altura, por exemplo, uma pessoa que tem 80 quilos caindo de uma altura de 100 metros, quando essa pessoa tiver 40 metros do solo, a velocidade com que essa pessoa vai estar caindo é de aproximadamente 125 km por hora. Imagine, né? Um carro a 125 km por hora bater em alguém arrebenta, né? Se você também estiver a 125 km por hora bater no chão, arrebenta você, né? O chão não vai estragar muito, mas a pessoa vai... E aí o que o Superman faz? Segura ela, simplesmente ela tá caindo, o Superman segura ela, faz uma força nela. Só que o fato do Superman segurar a Lois Lane quando ela tá caindo, não quer dizer que ele neutralizou toda aquela quantidade de movimento que ela adquiriu durante a queda. Isso vai dar um impacto no corpo dela. Imagine você amarrado numa corda. Não estou falando de bungee jump, uma corda mesmo que não estique. E você salta amarrado com uma corda no pé, de cima de uma ponte. Não façam isso. Mas se você fizer isso, o que vai acontecer? Você pula da ponte, como a corda não é elástica, ela vai dar um solavanco muito forte, porque ela vai te segurar de uma vez. E vai arrancar a tua perna, vai arrancar o teu pé ali. No bungee jump é diferente, porque no bungee jump o elástico
vai absorvendo isso aos poucos, o elástico vai esticando, esticando e depois devolve essa força de novo. Ali no caso da Lois Lane caindo, o Superman segura ela de uma vez, então o impacto dela com os braços dele ia ser muito grande, ia arrebentar com ela, né? Ele teria que acompanhar a descida dela aos poucos e diminuindo, desacelerando ela aos poucos, e não desacelerar de uma vez. O que ocorre também é em colisões, né? Quando ocorre uma colisão de um carro e a pessoa está sem o cinto de segurança, o que acontece com essa pessoa? Ela é projetada em cima do painel do carro. E aí toda a força, toda a velocidade com que ela está é parada num instante muito pequeno de tempo. Para você ter essa redução, essa quantidade de movimento que ela tinha, que estava com, se o carro tivesse com uma grande velocidade, estava com uma grande quantidade de movimento, consequentemente você tem que fazer um impulso muito forte. Se você tem um tempo muito pequeno para fazer esse impulso muito forte, o que vai acontecer? Tem que ter uma força muito grande para compensar isso, né? E aonde que vai ver essa força? A força que o painel do carro vai fazer na tua cara, na cara de quem sofreu o acidente, se tiver sem o cinto. Ah, e se tiver com o cinto? Se tiver com o cinto de segurança vai fazer uma força muito grande na pessoa. Machuca, muitas vezes, dependendo do acidente de automóvel, quebra a clavícula, que é esse osso que tem perto do pescoço, quebra a clavícula da pessoa. O cinto faz uma marca forte, assim, machuca bastante, mas evita que a pessoa bata a cabeça, né, no painel do carro. Então isso é um impulso. Se você tem um tempo muito pequeno para fazer uma grande, para diminuir, para zerar uma grande quantidade de movimento, a força que você tem que aplicar é muito grande. E o airbag, o que o airbag faz? O airbag aumenta esse tempo de contato. Você bate no airbag e aumenta o tempo de contato para você diminuir essa força. Se você dobrar o tempo de contato, a força já cai pela metade. Se você quadruplicar o tempo de contato, você diminui em 4 vezes a força. Não quer dizer que um airbag a pessoa não vai se machucar. O airbag estoura, quebra nariz da pessoa, machuca, às vezes quebra até dente da pessoa, mas a pessoa não morre, né? Então são os itens de segurança aí. Ainda assim causa algum dano, né? Neutralizar essa quantidade de movimento que a pessoa tá depois que ela adquire, né, esse movimento, exige bastante cuidado. Então não dá assim, pensar, eu vou pular de cima do 3º andar ou vou pular de cima da minha casa num colchão. Não adianta, o colchão não vai amortecer. E esse amortecer que a gente fala é aumentar o tempo de contato. Então, quando a pessoa cai na água, o tempo de contato dela com a água, dependendo, né, se tiver uma profundidade adequada, a água vai reduzindo esse impacto e essa força vai sendo dissipada pela água, né, não só pela superfície da água, mas depende de como você cai na água também, né? Beleza? Então aqui ele fala, né, do impulso de uma força representada pela letra I aqui. E esse impulso a gente vê quando você dá um empurrão em alguém, quando você puxa alguém, você quer puxar essa pessoa. Se você ficar puxando durante algum tempo, essa pessoa vai adquirir um movimento por mais tempo, vai adquirir uma quantidade de movimento maior. Se é só um empurrão, você tem que aplicar uma força grande para que ocorra um movimento grande, né? Impactos, explosões, isso tudo a gente consegue visualizar aí, o impulso de uma força. Aqui ele fala, né, que a força aplicada aqui nesse corpo é proporcional ao tempo inicial, tempo final, ΔT. Então, essa é a própria definição do impulso. Força vezes variação do tempo. Mesma coisa, né, que a gente já falou nesse slide aqui. A unidade de medida do impulso é o Newton vezes segundo. Newton porque é a unidade de medida de força e segundo que é a unidade de medida do tempo, né? Força vezes tempo. Aí aqui ele começa com um exercíciozinho, né, bem facinho. Na tirinha abaixo, não está aparecendo a tirinha aqui. Na tirinha abaixo, suponha que o tempo de interação entre o coelho e o Sansão e a bola tenha sido de 0,01 segundo.
e que a força exercida sobre ela tenha sido de 400 newtons. No sistema internacional de unidades, o módulo do impulso produzido pela força vale. Aqui é bem fácil, né? Ele quer que você calcule qual é o valor do impulso. Ele me deu a força, que é 400, e o tempo, que é 0,01. Se você pegar 400 vezes 0,01, vocês vão ver que vai dar 4, né? E tem duas respostas aqui, 4. C e D. Que loucura é essa? Sei lá. É a letra C e a letra D. É a letra B e a letra D, né? Que são corretas. Estranho esse exercício. Deixa eu ver se aparece a figurinha aqui. Ah, tá aqui a figurinha. Turma da Mônica bem antiga, né? Ó, pega rápido, Mônica. Ela joga, ele joga. E aí o que acontece? Ela rebate com o coelhinho e a pedra volta no cascão, né? Esse é o cascão, não é a cebolinha. A pedra volta no cascão. E aí é 4 aqui. Não sei porque tem duas opções, mas é 4. Beleza, gente? Tem mais alguns exercícios aqui que eu vou deixar, não vou resolver, eu vou deixar que vocês resolvam. Eu vou colocar esse exercício numa atividade avaliativa também, tá bom? A princípio era isso então, tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo aí.